Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e dá uma ajuda gigantesca. Bom, basicamente o assunto do vídeo é Bolsonaro versus Lula. Infelizmente eu cresci num ambiente polarizado onde minha mãe é da extrema esquerda e meu pai é da extrema direita. Ou seja, minha mãe é apoiadora fanática do Lula e meu pai, o extremo oposto, apoiador fanático do Bolsonaro. E o que é curioso, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas eles têm um convívio tranquilo, como que é a relação no dia a dia? Eles são divorciados, e isso já diz muito sobre essa polarização política. O ponto é, obviamente eles não se separaram por causa da política, mas isso demonstra como eles têm pensamentos opostos um em relação ao outro, e a política apenas reflete o porquê eles se separaram, que eles têm um pensamento muito divergente, e a política acaba sendo um ponto engraçado, porque é difícil você ver uma relação entre duas pessoas de extremos opostos e que são tão apaixonadas por política, eles literalmente levam política como se fosse futebol. Minha mãe pelo lado da esquerda e meu pai pelo lado da direita. Bolsonaro e Lula. Eles defendem com unhas e dentes cada um de seus políticos. E é aí que eu vou questionar. Devemos mesmo ser fanáticos políticos, levar a política como se fosse futebol? Devemos mesmo idolatrar político A, político B, político C? A resposta, no meu ponto de vista, obviamente é não. Não devemos idolatrar políticos, seja de esquerda, seja de direita. A gente pode sim simpatizar com político, simpatizar com partido, mas nunca mesmo colocar político num pedestal e idolatrá-lo acima de tudo. Nós devemos simpatizar, mas temos que ter discernimento para poder cobrar, para poder questionar, para poder perguntar e jamais ser cético em relação às qualidades dos nossos políticos escolhidos. Eu acabo me divertindo muito com meus pais por eles serem de polos opostos. Eu vou dar um exemplo. No WhatsApp da minha mãe eu mando figurinha do Bolsonaro fazendo o sinal da arminha. E ela fica furiosa comigo, fica brava comigo, já chegou até a me bloquear no WhatsApp por causa disso. E meu pai idem. Eu mando figurinha do Lula fazendo coraçãozinho pra ele. E ele fala, ah filho, vai pra lá que esse petista de 9 dedos. Ficando furioso, e inclusive já chegou a me bloquear também, por causa de política. Ai, meus próprios pais me bloquearam por causa de política. A que ponto chegamos? E acaba sendo extremamente divertido você ficar nesse meio termo, onde você não é extremista nem de um lado nem do outro, porque você consegue brincar com a política, você consegue tirar sarro, porque afinal, enquanto os polos opostos estão se matando por causa de político A, político B, o político A e o político B está enriquecendo seu bolso em Brasília, ou na Câmara do Estado, ou no município, e quem se ferra é só a população, que fica levando política como futebol, não enriquece por causa disso, não muda sua vida por causa disso, e quem está sendo idolatrado, que no caso é o político ou o partido, está lá enchendo o bolso de dinheiro. Então você acaba perdendo amigos, família, convivência, por causa de alguém que nem sabe que você existe e está enchendo o bolso de dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, então você se coloca em cima do muro, você deve ser o famoso isentão que fica em cima do muro, e provavelmente deve estar falando, quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados, apanha do lado direito e apanha do lado esquerdo. Até certo ponto isso realmente é verdade, porque quando a gente se coloca numa posição de questionar ambos os lados, a gente acaba ficando em cima do muro e apanhando dos dois lados. Eu acredito que exatamente por ter essa criação em polos opostos, de ter o convívio com a minha mãe, convívio com o meu pai, e ver que essa cegueira política acaba danificando o nosso modo de questionar a política, o nosso modo de questionar partidos, enfim, acaba prejudicando o nosso ponto de vista e a nossa autocrítica. Eu acabei tentando me distanciar cada vez mais desses polos para não ficar igual a eles, porque realmente eles são incomunicáveis em relação à política. E eu nunca queria me tornar alguém incomunicável em relação a esse tópico que eu acho muito importante para a sociedade. Aí vocês falam para mim, mas nossa, Rafael, você vai se colocar no centro, isentão, não vai sair de cima do muro, não vai falar que tem preferência por A, ou B ou C? Pois é,
Eu prefiro me colocar nesse centro em que questiona ambos os lados. Eu tenho, obviamente, minha preferência pessoal, eu tenho meus valores, meus princípios. Eu simpatizo tanto com coisas da direita como com coisas da esquerda, tópicos da direita, tópicos da esquerda. Mas eu acredito que a gente não pode ser unilateral e ter a cabeça tão fechada ao ponto de pensar que só tem uma coisa certa e não se abrir para novos horizontes. Por isso eu me coloco sempre à disposição para debater, para mudar minha opinião, para mudar meu ponto de vista, desde que embasado em fatos, desde que embasado em argumentos reais e lógicos, mas nunca embasado pelo coração. O coração vai sim ditar a preferência. Por exemplo, eu considero isso uma balança. Aí você coloca na balança os valores de um lado, os valores de outro. E eu acho que ao fazer isso, a balança vai ficar um pouco inclinada para um lado ou um pouco inclinada para o outro. Mas o que eu acredito que jamais pode acontecer é isso ou isso. Que daí a gente vira um extremista incomunicável e eu jamais quero me tornar algo assim. Bom, me digam o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Vou pedir novamente para você se inscrever no canal. Tem um ícone aqui desse lado ou desse lado que você pode estar se inscrevendo automaticamente, apenas clicando em cima dele. E é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.